O exército de Satanás. No exército de Satanás existem satanistas e satanistas. Satânicos são anjos que caíram com Lúcifer. Mas os satanistas são pessoas que trabalham para Satanás, enquanto os satanistas são anjos rebeldes. São eles que ficam em segundo lugar. E há 144 mil deles. Isto se refere ao terceiro anjo de Deus, que foi corrompido por Lúcifer. Dos 144 mil, Satanás levou 72. Eles são chamados de 72 deuses. Ele formou seu governo com esses 72 deuses. Ele dividiu os 72 em 9 grupos. E na Igreja Católica, que nada mais é do que uma igreja satânica, os 9 grupos são chamados de 9 ordens de anjos. E aqui trago a sua atenção: você nunca deve orar aos anjos. Você deve orar a Deus em nome de Jesus. Temos proteção em nome de Jesus. Você nunca deve invocar os anjos, porque o diabo deu aos seus anjos os nomes dos anjos de Deus. Como filhos de Deus, não precisamos invocar os anjos, porque diante de Deus temos mais valor que os anjos. Quanto aos 9 grupos, Satanás chamou o primeiro de serafins, mas também existem serafins no exército de Deus. O segundo, os querubins; a terceira, as virtudes; o quarto, os tronos ou autoridades; o quinto, domínio; o sexto, os poderes; o sétimo, os principados; o oitavo, os arcanjos; o nono, os anjos. E depois disso o diabo criou uma tríade. Depois da tríade vem o que é chamado de divindade de Lúcifer, depois vem a realeza de Lúcifer, depois disso vêm os 4 reis, o ministério de Lúcifer e os demónios. Existem 6 servos de Lúcifer, cada um responsável por um dia da semana. E como a semana tem 7 dias, o próprio Lúcifer atua como pastor. Saiba que os demónios trabalham 24 horas por dia. Mas os horários que vou-lhe contar são os horários de pico, os horários em que são tomadas decisões para enviar demónios. Segunda-feira, o responsável é o próprio Lúcifer, que trabalha das 23 horas às 12 horas e das 3 horas às 4 horas. Sua missão é a destruição em todas as áreas. Quando você lê João 10:10 da manhã, fala do ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, se você observar a segunda-feira com atenção, verá que é chato. Não está indo bem. Terça-feira, o responsável é Nabrod. Ele trabalha das 9 horas às 10 horas e das 21 horas às 22 horas. Seu trabalho é espalhar a honra e a glória de Lúcifer por todo o mundo. É ele quem incentiva as pessoas a fazerem coisas que reflitam a glória de Satanás. Se você mente ou ouve música mundana, de quem é essa glória? Amado, quando eu estava no mundo de Goldez, o mundo governado pelo dragão da montanha chamado Zeu, vi músicos, aqueles que fazem música secular. Houve músicos que engoliram cobras com 2 cabeças, músicos que engoliram cobras com 3 cabeças. E você verá um músico quando ele canta, ele muda de voz. Bem, na verdade só existe uma voz que pertence a ele, e as outras 2 vozes são vozes cantadas por demónios. E ao ouvir essa música em sua casa, você está convidando demónios. É engraçado, querido. Há pessoas na casa onde o diabo governa através da música mundana. Mas quando têm problemas, rapidamente se voltam para Jesus. Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Não. Jesus não irá ajudá-lo porque o diabo governa em sua casa. Gostaria de chamar a atenção dos pais aqui. Não se submeta aos caprichos de seus filhos. Porque quando música secular é tocada em suas casas, os demónios entram e todos na casa são assombrados por esses demónios. Quando os demónios vêm e causam estragos na casa, há bloqueios e dificuldades e ninguém consegue escapar. Como filhos de Deus, devemos saber que estamos no mundo sem sermos do mundo. Você pode perder o céu por causa de coisas inúteis. Os anjos de Satanás, que trabalham, têm uma multidão de demónios. Satanás está lá e toma a decisão de enviar demónios. Um único anjo de Satanás pode ter muitas legiões de demónios, e uma legião de demónios consiste em 13.000 demónios. Quando você obedece a esse anjo que trabalha para Satanás, o que você está fazendo é adoração dirigida a Lúcifer. Mas se as suas ações fazem você adorar o diabo, como Deus pode abençoá-lo? O diabo pode te abençoar? O diabo não tem bênção, como pode? Ele te abençoou, ele também está amaldiçoado, ele tem uma maldição. Se você o adorar, você também será amaldiçoado como ele. Quarta-feira, o responsável é Astarote. Gostaria de enfatizar este ponto. Ele trabalha das 21 horas às 22 horas. Seu trabalho é espalhar orgulho e autoestima no mundo. Tem gente que é complicada. Quando chegam a algum lugar,
Todos devem saber que eles estão lá. Outras pessoas não têm nada a dizer. Quando estão lá, sempre tentam se destacar. Eu sei tudo. O que você sabe? Eu sempre digo, eu. Quem é você? Quando o Senhor Jesus tirar o seu fôlego, você se tornará pó que será jogado em algum lugar. O orgulho vem antes da queda. A Bíblia diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia também nos diz em Tiago 4:10 da manhã, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade vem antes da honra. Orgulho. Por que orgulho? Orgulhoso diante de seus pais, orgulho em todos os lugares. Se você é orgulhoso, sabe que existem demônios dentro de você. O próprio diabo perdeu seu lugar no céu por causa do orgulho. Este anjo. O diabo trabalha até com os chamados servos de Deus. É por isso que você verá pessoas pregando com orgulho. Quando você vir homens de Deus pregando com orgulho, saiba que eles estão sendo manipulados pelo diabo. Quinta-feira, o responsável é Acã. Ele trabalha seriamente das 9 horas às 10 horas, das 21 horas à meia-noite e das 3 horas às 4 horas. Seu trabalho é espalhar o ódio e a divisão nas igrejas e nas famílias. Anda de mãos dadas com o quinto mandamento de Lúcifer, que diz, vá e espalhe o ódio e a divisão dentro das igrejas. Sexta-feira, o responsável é Beck. Ele trabalha das 23 horas à meia-noite. Sua tarefa é afastar as pessoas da obra de Deus e submetê-las à riqueza e à autoridade deste mundo. Se você analisar muito bem a sua vida, descobrirá que há uma diferença entre a maneira como você serviu a Deus e a maneira como você o serve agora. Você verá que deu passos significativos para trás. É esse demónio o responsável. Isso leva você direto para a maldição. Pois a Bíblia nos diz em Jeremias 48:10, maldição seja sobre aquele que é negligente em fazer a obra do Senhor. E o próprio Jesus disse em Apocalipse 2:4-5, contudo, tenho isto contra você. 79 desistiram do seu primeiro amor. Pense na altura de onde você caiu. Arrependa-se e faça as coisas que você fez primeiro. Mas B é acento agudo K é acento agudo não trabalha sozinho. Ele trabalha com um demónio chamado Panchar. É o demónio que coordena os espíritos dos falecidos. É por isso que na seita católica há uma missa fúnebre na sexta-feira. Gostaria de divagar um pouco aqui. Se um crente nesta seita satânica morrer na missa fúnebre, as pessoas carregarão o caixão e o colocarão na frente da porta. Eles fecharão todas as portas, e você verá esses chamados padres chegando lá com um coroinha. O acólito segurará um vaso contendo um pouco de água, chamada a água benta. Neste vaso há algo chamado aspersor. O padre pegará e começará a borrifar o caixão com força. E só então a porta será aberta e as pessoas entrarão, até o caixão, e a missa começará. Num momento você ouvirá o sacerdote dizer, o mistério da fé é grande. Às vezes você canta. O padre então pegará o incensário, caminhará ao redor do caixão e você notará que o caixão estará rodeado de fumaça. Quando ele diz, o mistério da fé é grande, a partir desse momento surge uma pedra branca que está do lado esquerdo da sacristia, essa pedra se abre e 4 legiões de demónios entram. Ao entrarem, passam por cima das cabeças das pessoas que assistem a esta missa. Então eles entrarão na fumaça que cerca o caixão. E então você sentirá um cheiro de incenso. Se você respirar esse cheiro, os demónios entrarão em você. E aqui apelo ao Deus que me deu como testemunha. Se o que eu lhe digo não é verdade, que meu Deus me atinja agora. O que estou lhe dizendo é a verdade e todos os sacerdotes sabem disso. Um pequeno conselho. Nunca entre nesta igreja satânica. Por exemplo, se alguém morrer no seu bairro, se a pessoa for membro desse culto satânico, se você decidir ir ao funeral dele, assim que ele chegar em frente ao seu templo, fique do lado de fora até que ele termine com suas bobagens. Quando eles saírem, você pode acompanhá-los ao cemitério, só isso. Quando eu era satanista, eu tinha livros místicos. Eu tinha a nova versão padrão revisada da Bíblia, NRSV, a Bíblia de Jerusalém. Explicarei como usar os livros deuterocanônicos e os apócrifos, como. Eu tinha o 6º e o 7º livros de Moisés. Mas na Bíblia existem 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas no satanismo existem o 6º e o 7º livros de Moisés. Eu tinha um livro que tinha encantamentos escritos sobre isso. Eu até tinha livros de feitiços. Um livro de feitiços é um livro de feitiços.
Eu tinha o pentagrama do livro de feitiços de São Pedro, o pentagrama do livro de feitiços de São João Batista, os livros de feitiços da magia salomónica e o pentagrama satânico do Papa Pio XII. E se você ler os livros de magia, no final está escrito: todo sacerdote é um mágico. Eu lhe digo a verdade, todo sacerdote é um mágico. Você quer a prova? Quando você vai ao cemitério, você vê um mágico, ele chega a uma sepultura, tem ossos na sepultura. O mágico pega 2 velas, coloca-as ali e começa a recitar encantamentos. Você também entra numa igreja católica, lá na frente do altar, quando o padre sai da sacristia, ele vem com seus coroinhas e outros servos, eles chegam na frente no nível da plataforma. Todos se ajoelham e o padre sobe sozinho. Ele chega lá e tem que beijar o altar. Dê-me uma passagem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, onde diz que para celebrar missa o sacerdote deve beijar o altar. O que está acontecendo, amado? Existem 2 pedras, isso é chamado de conceito de purgatório. Estas 2 pedras foram cortadas em Jerusalém. Onde estava o túmulo de Jesus, havia uma pedra na entrada e outra pedra dentro da qual foi colocado o corpo do Senhor. Essas pessoas foram a Jerusalém, cortaram uma parte da pedra da entrada e uma segunda parte da pedra de dentro. A parte cortada da pedra de entrada é chamada de Petras, e a parte cortada da pedra interna é chamada de Petros. Eles pegaram as 2 pedras e as trouxeram para o mundo Armstrong. E quando chegaram lá, ampliaram essas pedras através de cerimônias místicas. Onde quer que queiram construir um templo para abrigar esta religião, devem ir ao mundo, Armstrong, para cortar pedaços destas 2 pedras. A primeira pedra, Petras, é a que é colocada no cano de fundação do lado esquerdo da sacristia durante a construção do templo. Com essas 2 pedras, um satanista, quando quer ir para o mundo das trevas, lê um encantamento contido no livro chamado Missal. É um livro de orações. Você está lendo palavras que não posso mencionar aqui. E depois disso, se forem para um local onde existe um prédio que abriga aquela religião, só poderão se virar 3 vezes e automaticamente a pedra da sacristia ficará visível. Fazem isso à noite. E assim que tocarem nele, eles entram nele e entram no mundo de Satanás. A segunda pedra é a chamada de pedra do altar. Você colocou essa pedra lá. Essas lições também são ministradas aos jovens que servem como coroinhas na liturgia. E na liturgia lhes é dito que este lugar é chamado de caverna do altar ou tumba do altar. Procure você mesmo um túmulo na Igreja de Deus. Amado, há coisas que são verdadeiramente claras. Como você pode encontrar um túmulo em uma igreja? E quando você chega lá, há relíquias perto desta pedra. Às vezes são ossos. Se a igreja levar o nome de um santo, serão colocadas as relíquias desse santo. E quando o sacerdote chega, quando beija o altar, ele automaticamente se torna meio homem, meio animal, sua língua se torna a língua da serpente. E ele começa a rezar missa. Isso cria contato com o mundo das trevas. Mas qual é a diferença entre um padre que faz isso e um bruxo que você encontra no cemitério? As 2 velas representam os 2 pilares da árvore da vida cabalística. A vela da direita é chamada de pilar da misericórdia, a vela da esquerda é chamada de pilar da severidade. E permite a descida de divindades solares. E quando você pega o incensário e coloca o incenso nele, a fumaça sobe. Ou seja, alcançar a 9ª emanação, que é a emanação de Lúcifer, a fim de enfraquecer a influência de Lúcifer na igreja. Tenha muito cuidado, tudo o que eu te digo é verdade. Agora vamos falar sobre o demónio que atua no sábado. Sábado, o demónio responsável é Nabã. Ele tem 2 tarefas. Ele trabalha das 23 horas à meia-noite. Trata-se de forçar as pessoas a serem teimosas. Este demónio é aquele que incentiva muitas pessoas a não fazerem isso. Siga os conselhos que lhes são dados até o dia em que percebam as consequências negativas de suas ações. Só então eles se lembrarão dos conselhos que lhes foram dados. Por exemplo, pede-se a alguém que abandone a imoralidade sexual. Você faz isso persistentemente. Mas no dia em que você engravida e a mulher que te engravidou foge, você começa a se lembrar do conselho que alguém lhe deu e diz para si mesmo: se ao menos eu tivesse entendido o que alguém me disse. Ou lhe dizem para não fazer isso. Trapaceia e você não obedece. Um dia alguém te pega colando, alguém te dá nota 0 na prova. E só então você começa a se lembrar do conselho que alguém lhe deu. Há pessoas que colocam as coisas em perspectiva, dizendo: às vezes as consequências são melhores que os conselhos. Tenha cuidado, porque as consequências são diferentes.
Se alguém lhe disser, desista da imoralidade sexual, e você não obedecer, e um dia você ouvir que um homem com quem você esteve morreu de AIDS, você vê quão sérias podem ser as consequências. Mas para nós que somos filhos de Deus, a Bíblia diz em 1 Samuel 13:22 da tarde, obedecer é melhor do que sacrificar, e a diligência é melhor do que a gordura de carneiros. Sua segunda missão é fazer das pessoas estrelas. Hoje você vê jovens com brincos, cabelos soltos e trançados. Porque viram aquele músico ou aquela estrela de cabelo trançado e começaram a copiá-los. Esses demónios estão trabalhando seriamente, até mesmo nas igrejas. Você pode ver isso claramente na maneira como as pessoas se vestem. Há pessoas que vêm à igreja para competir e se destacar em vez de buscar a Deus. Na igreja, esses demónios costumam trabalhar em coros, grupos de adoração, especialmente nos coristas. Há coristas que cantam para serem admirados em vez de cantarem para a glória de Deus. Da mesma forma, melodias e danças seculares já foram introduzidas na Igreja de Deus. Amado, entenda muito bem que você deve temer a Deus. A Bíblia diz em Josué 9:14, temei, pois, ao Senhor e servi-o com toda a fidelidade. Lançai fora os deuses que vossos antepassados adoraram além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E no sábado ele trabalha com Sankai, o demónio da música. Você conhece o músico P.E.P.E. Calé, ele já morreu. Se você ouvir. Ele falou sobre Sankai sobre seus álbuns antigos. Sankai significa simplesmente encantamento. Há filhos de Deus que dizem, não ouço música secular congolesa. Gosto de zouk, slow, reggae, rock. Há cristãos que têm essas coisas em suas casas. Têm CDs, DVDs com zouk, slow, etc. da Celine Dion e outros. Você sabia que Celine Dion é uma sacerdotisa de Lucifer? Madonna, Shakira, Britney Spears. E a lista continua. Mas há cristãos, irmãos e irmãs que têm estas coisas em suas casas. Saiba que é a glória de Satanás. Você conhece o álbum, Kibuiza Pimpa. Não tenho tempo para explicar isso para você. Kibuiza Pimpa, Alakiuleoleu, é fracata, onde diz, Deus é grande, o homem é pequeno, todos sabem disso. O Deus mencionado ali não é o Deus Criador. E até mesmo o Deus mencionado na religião muçulmana. Quando dizem, Allah o acabar, Deus é grande, não é Deus o Criador, é outra pessoa. A pessoa que cantou Efracata era casada com uma sereia chamada Ekashaka. Quando ele deveria dar seu concerto em 1998 em um mítico music hall na França, o Olympia em Paris, eu ainda era um satanista na época. Mesmo no dia do meu casamento, quando me casei com Helen no mundo das trevas, a música que ouvimos naquele dia era a música deste homem. Seu nome verdadeiro é Asherah, que significa Antoine Cristo Fiabé Mumba. O homem que cantou, Efracata, V12, Affaire d'État, é um satanista completo. Até quem cantou, Alakiuleoleu, Kibuiza Pimpa, Ultimatum, Loi, Droit de Veto, foi inspirado no próprio Lucifer, até a música da Celine Dion, Porque tu me, aimes encore, alemão, para que você me ame de novo, foi inspirado pelo próprio Lucifer. No meu casamento tocamos uma música do álbum, Maggie, cujo título é, Petina London. Tocamos isso no dia do meu casamento no outro mundo. Domingo, o responsável é Aquiel, o demónio da pobreza. Ele é quem exorta as pessoas a não darem nada a Deus. Desenvolvido. Das 12 horas a 1 hora para manter as pessoas na pobreza. O diabo gosta da pobreza. Ele quer que os filhos de Deus permaneçam na pobreza. Pois se forem pobres, não permanecerá muito tempo no Senhor, mas retornarão para Lucifer. A pobreza leva as pessoas a Lucifer. É fácil se tornar um mágico quando você é pobre. Você deve fazer tudo o que puder para combater a pobreza. E você só pode lutar se souber dar a Deus, se souber fazer. Vamos falar sobre o mistério da morte. Chamo a atenção de todos para este facto porque é uma questão que nos diz respeito a todos. A morte é um compromisso que ninguém pode faltar. Seja quem for, você não pode escapar da morte. Você deve perceber que o verdadeiro problema não é morrer, mas saber para onde irá após a morte. O mundo do pandemónio. O mundo do pandemónio consiste em 3 partes, o mundo do Tártaro, o mundo de Polion e o mundo astral. Estamos interessados apenas no mundo astral. O mundo astral é o lugar para onde vão todos os que morrem longe de Cristo, ou seja, todos os que morrem no pecado. Estou-lhe contando sobre este mundo porque já estive lá,
Já o vi, é um lugar terrível. Está dividido em 3 partes. É o mundo astral, senzala. É o lugar para onde vão todos os pagãos e todos os cristãos hipócritas depois de morrerem. Neste mundo as pessoas podem até andar descalças, mas lá não é assim, as pessoas andam sobre cinzas quentes. E isso é apenas uma amostra, porque o fim é o inferno, o lago ardente de enxofre ardente com o diabo. Se você morrer longe de Cristo, como pagão ou cristão hipócrita, esse será o início do seu tormento. Mas se você morrer em pecado como um pagão ou um cristão hipócrita, você será levado diretamente para a senzala, e lá os caminhos serão atribuídos de acordo com o pecado que você cometeu. Existe um caminho para os mentirosos, outro para os masturbadores, os bêbados, etc. O diabo é realmente muito bem organizado. E o que estou lhe contando são as coisas que vi com meus próprios olhos porque estava lá. E há choro e ranger de dentes. Saiba que lhe será atribuído um caminho de acordo com o pecado que você cometeu. Você pode dizer a si mesmo, sou um mentiroso, uma pessoa imoral. Então, que caminho me foi atribuído? Saiba que entre os pecados que você comete, há um que você prefere aos outros. Aquele que você mesmo chama de meu pecado favorito, que você nunca confessa. Você chega diante de um homem de Deus, faz sua confissão, mas não confessa seu pecado. Saiba que o pecado que você não confessa é aquele que lhe dá uma saída. O mundo astral é a fornalha de Lúcifer. Quando estive lá, vi um grande lago de fogo. É um departamento controlado pelo próprio Lúcifer. E quando eu estava lá, vi fumaça saindo do lago e tinha gente chorando. Mas quem eram essas pessoas que encontrei lá? Eles eram verdadeiros cristãos, aqueles que lutaram contra o diabo durante a sua vida terrena, mas pecaram antes da morte e não se arrependeram dos seus pecados. Repito, aquele lago ali, a fornalha de Lúcifer, eu vi, e saía fumaça, havia gritos, gente chorando. Essas pessoas estavam no fogo, sentiram a dor do fogo, mas não se queimaram. Quando oramos, expulsamos demónios, enviamos fogo para o mundo das trevas, e isso tem efeitos terríveis no acampamento de Satanás. O diabo se sente incomodado com as orações que fazemos aqui, suas coisas são destruídas e sua organização desestabilizada. Portanto, você